Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Este é o canal Alemanizando e mais uma vez nós estamos aqui passeando por Berlim, dessa vez para mostrar todas as locações de Sense8 que a gente conseguiu achar aqui na cidade. Sim, Sense8, aquela série super louca da Netflix. A gente começou a assistir justamente porque tem muitas cenas feitas aqui em Berlim. O personagem Wolfgang mora aqui, tem muitas cenas dele aqui. E a gente começou a ver com mais atenção e realmente descobrir onde ficam todas elas. E é isso que nós vamos mostrar neste vídeo. Então vem com a gente e vamos dar uma olhada em tudo que tem aqui em Berlim do Sense8. Pra quem tá vendo esse vídeo aqui num futuro distante, a gente tá gravando entre a primeira temporada e a segunda. Então a gente não viu a segunda temporada ainda, ninguém viu, na verdade. E esse vídeo só vai ter as locações da primeira temporada, sem nenhum spoiler, não se preocupe. Com exceção do lugar que a gente tá aqui agora, que além de ser da segunda temporada, é um mini spoiler. Sim, gente, porque nós descobrimos por acaso, passeando por aqui, que de fato onde estamos neste momento vai ser a locação da segunda temporada do Sense8. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente só sabe que o Wolfgang vai passear com a Carla, que a gente viu já umas fotos. E de fato estava tudo aqui coberto por uma neve falsa, era inverno, mas não estava nevando na época que eles gravaram, então foi bem fácil de ver que algo estava acontecendo, né? Tipo uma área branca, né, em toda essa região. E eles também parece que simularam um mercadinho de Natal. Então acho que vai ser essa vibe, vai ser uma coisa passeando aqui pela beira do Spree. Vai ser uma cena bonita, tenho certeza. Durante as nossas pesquisas para gravar esse vídeo aqui, descobrir onde é que são todas as locações, a gente percebeu que na verdade eles gravaram várias cenas aqui no bairro de Mitte mesmo, que é o centro de Berlim. Naturalmente também existem outras locações, especialmente nos bairros de Kreuzberg, Friedrichshain e Neukölln. Mas no momento nós continuamos aqui no Mitte, pertinho da estação de Friedrichstraße, onde nós temos aqui ao lado outra locação. Esse prédio aqui atrás de mim, na série, ele representa um hospital, Tem um personagem que ele sofre um negócio muito grave e daí ele é hospitalizado e ele fica aqui. Na verdade, na vida real, isso não é um hospital, é nada mais nada menos que um prédio do governo. Mas quando eles gravaram, eles colocaram umas ambulâncias aqui na frente e apagaram ali o logo do governo. Na verdade, eles nem apagaram o logo, se tu olhar com bastante atenção dá pra ver que tem uma águia. E aí eles fingem que é um hospital, mas na verdade não é. Em geral, a cidade de Berlim é retratada de forma bastante realística, ou seja, tu pode de fato ir num café que ele foi beber um café. Mas uma coisa estranha que acontece de vez em quando é como ele interage com os lugares, sabe? Às vezes ele está num lugar que realmente existe, só que ele está agindo de uma forma que não tem o menor sentido naquele local. Como, por exemplo, aqui no Jardim do Exílio. O Jardim do Exílio nada mais é do que parte da exposição do Museu Judaico de Berlim. Então, quando o Wolfgang e o amigo dele vêm fazer negócios ilegais aqui, não faz o menor sentido. Porque, imagina tu vai fazer um negócio ilegal e daí tu paga ingresso para entrar no museu, para poder acessar uma parte dele, só para ficar ali, sabe? Só para ser dramático. Na série, obviamente, faz sentido visualmente, é um lugar muito interessante, só que não faz nenhum sentido prático. Outro lugar que não faz o menor sentido vem na sequência. Mas de todas essas cenas louquíssimas em Berlim, com certeza a mais louca se passa aqui. Aqui a gente está num lugar chamado Media Spree, que fica do lado do rio Spree. E aqui tem vários escritórios e prédios super modernos, como o prédio da Coca-Cola e da Universal Music e tal. Então ali tem uma avenida gigantesca, tem apartamentos, lá tem uma ponte, passa o trem de superfície, muitas coisas, pessoas de barquinho, nananana. E foi aqui que o Wolfgang resolveu simplesmente pegar uma bazuca para resolver os problemas dele e explodir todo mundo. Então vocês imaginem que cena seria essa em Berlim na realidade. A gente tem certeza absoluta que se tivesse sido usada uma bazuca aqui, viraria uma notícia mundial. Todo mundo ficaria ouvindo isso incessantemente durante semanas. Aqui na Alemanha eles não iam parar de falar sobre isso até o final do ano, com certeza. No mundo real, aqui onde a gente está, esses muros todos aqui, com esses lindos grafites, eles provavelmente vão ser destruídos em breve. Tá rolando uma outra obra, talvez um outro prédio de alto nível de escritório seja construído aqui também, completando o projeto aqui do tal do Media Spree. Então a gente realmente não tem a menor ideia quanto tempo vai durar, Quem ver, verá. Mas muito antes do Wolfgang se meter nessa confusão bizarra com a máfia, whatever, ele teve uma infância pobre. E a infância pobre dele foi gravada aqui. Aqui é um Hof,
em Wedding. Mas o que é um Hof, Elissa? Um Hof nada mais é do que um pátio, né? Essa tradução literal. E aqui onde a gente tá é um pátio. A gente tá cercado de prédios e tem um acesso que liga todos esses prédios e vários, né, desses pátios que são um Hof. Cada pátio é um Hof. Eu não sei o plural de Hof, então eu estou falando desta forma meio bizarra. Mas, Sim. Continuando, então, aqui onde a gente tá é em Wedding. Eu tenho 99,9% de certeza que foi aqui que eles gravaram a cena onde o Wolfgang se envolve numa briga, né? Mas é meio difícil saber porque esses Hofs, eles são todos bem parecidos. E os grafites que tem aqui hoje não são os mesmos da filmagem, mas pode ser porque as coisas ficam mudando, né? Então eu realmente não sei. E também uma coisa interessante, né, que na série as crianças, quando elas estão fazendo bullying no Wolfgang, elas chamam ele de Komi, né, de comunista. Por quê? Porque o muro tinha recém caído, né, o muro de Berlim, e ele se mudou de algum outro bairro na antiga Alemanha comunista para este bairro que, ou talvez, né, para este bairro em Wedding, que é justamente um bairro que sempre foi a Alemanha capitalista. Então faria sentido para as crianças que estão aqui, né, no bairro que sempre foi capitalista, xingar ele de comunista. E até porque eles comentam na série, um momento histórico, que eles falam, agora nossos pais vão ter que pagar imposto para tu parar de ser pobre. E isso existe até hoje, de certa forma. Existe uma taxa de solidariedade que a Alemanha ocidental paga para tentar realmente equivaler, né, as duas, a antiga Alemanha oriental. Ficou meio confuso, mas é isso aí, gente. Isso faz parte do bullying. As crianças, quando elas estão chutando o Wolfgang, é porque elas vão ter que pagar imposto para o Wolfgang deixar de ser pobre. O Rodrigo falou que isso faz sentido, mas bullying nunca faz sentido, tá, gente? Não façam bullying. Aqui nessa parte dos pátios em Wedding também tem este lugar especificamente que eu também tenho 99,9% de certeza que é onde gravaram uma cena muito, muito, muito importante dos flashbacks do Wolfgang. Uma coisa da infância dele aconteceu aqui que eu não vou falar o que é por motivos de spoiler, porém, foi aqui. Tem bastante desses pátios aqui por Berlim, né? E eles comumente escondem coisas legais, tipo lojas, restaurantes, bares e cafés, como este que está bem aqui atrás de mim. É um café que ele é extremamente popular e foi aqui que o Wolfgang estava em um dia de tempestade, estava chovendo muito, então não tinha ninguém. E ele encontrou a Carla aqui nesse dia de tempestade, né? A gente não filmou de frente no mesmo ângulo do Sense8 porque tem muita gente, a gente não quer invadir a privacidade de ninguém. E aqui onde a gente está agora é o primeiro lugar que o Wolfgang e a Carla se conectam, né? Que é pela primeira vez eles veem um ou outro, que é nesse restaurante aqui, que na verdade, onde eles gravaram mesmo, é um restaurante de Singapura, o próximo lá com o toldinho amarelo, que é o restaurante indiano, mas sei lá, eles gravaram nesse primeiro aqui porque é mais bonito, talvez, não sei dizer, não estava na produção, mas todos os dois restaurantes são bem gostosinhos e a comida tem um preço bem ok, então vale a pena chegar aqui. Mas eu tenho certeza que de todos os lugares que a gente pode mostrar aqui em Berlim, o lugar que aconteceu a cena mais, né, favorita de todos, vamos dizer assim, é aqui na Stadtbad Neukölln, que é uma piscina pública berlinense que foi feita em 1914. Ela é lindíssima, dá pra ver, inclusive, nas cenas da série. E ela é pública, né, então é só pagar o ingresso e entrar. A gente não conseguiu filmar lá dentro por motivos de pessoas peladas e, né, toda aquela coisa. Não dá pra filmar lá dentro, porque a gente não tem a produção da Netflix. Mas é possível, sim, que tenha muitas pessoas com as suas trombas de fora lá dentro. Carla aprovaria, ou não, na verdade, não sei dizer. E a primeira vez que todos eles se conectam, né? Eles não estão juntos no mesmo lugar, como isso acontece mais tarde, mas eles se conectam mentalmente, eles estão sincronizados. O Wolfgang está aqui no Monster Ronson Ichiban, que é um karaokê e você pode de fato vir aqui e cantar a música, né? Que é a WhatsApp das Four Non-Blondes. Eu não sei se eles já encheram o saco dessa música ou não, eu não sei se eles tiraram o repertório, né? Mas se isso não aconteceu, você pode de fato vir aqui e soltar a voz e se divertir bastante. Então, por fim, nós chegamos nesta locação... Ué? Locação. Gui? Em London. Nós estamos em Londres? Não pode ser. Pode, exatamente. Bem-vindos a Londres, meus amigos. Sejam Como bem-vindos isso é a Londres. possível? Nós devemos ser sensates um dos outros. Estamos conectados. Eu acho também que esses vídeos vão estar conectados nesta linda conexão de Sense8. É verdade, com certeza, né? Você deve fazer um vídeo sobre Sense8 em Londres, então.
Exatamente, fez um vídeo, vai lá no youtube.com/gurinlondon, que tem também as locações de Sense8 aqui na nossa querida Londres. Então é isso aí, pra quem quiser assistir as cenas de Sense8 também em Londres, vai lá no canal do Guri em London, já se inscreve lá, assiste o vídeo e deixa o seu joinha. Vamos conhecer todas as locações dessas duas cidades. Bom, aparentemente estamos de volta a Berlim, né? Deu tudo certo. Não ficamos presos em Londres. Não. E com isso a gente finaliza a nossa exploração pela cidade aqui de Berlim para mostrar para vocês as locações de Sense8. Infelizmente a gente não conseguiu mostrar, né, 100% de todas as coisas que tem aqui em Berlim, porque tem coisas que foram feitas em estúdio, também tem coisas que a gente não sabe e não tem como saber onde era, como por exemplo a loja de chaves deles, que é uma loja de chaves, né? Não tem muito como descobrir em qual específica loja de chaves eles fizeram. E mesmo se a gente soubesse, provavelmente não iam deixar a gente gravar lá. Assim como é o caso da biblioteca da universidade, onde eles gravaram uma cena lá que eles estão tratando de business, né? Mais um spoiler, enfim. Eles estão fazendo uma coisa lá num lugar super bonito, que é a biblioteca da Universidade Humboldt aqui, que a gente não pode entrar, que é só para pessoas que estudam na universidade mesmo. Enfim, então tudo aquilo que era público e de fácil acesso a gente mostrou, então a gente espera que vocês tenham gostado. Sim, esperamos que tenhamos saciado o apetite de todos os fãs de Sense8, então se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir, também se inscreve no nosso canal para mais coisas sobre a Alemanha, para mais alemanizando, e também compartilhe com todos os seus amigos, todo mundo que gosta de Sense8 também, por favor, não é mesmo? Exatamente, e volta sempre também que todas as terças e sextas tem sempre vídeo novo aqui no canal, então nos vemos no próximo vídeo, um beijo e tchau! Aqui no Jardim do Exílio, né? Aqui o Jardim... Que é o centro da cidade de Berlim. Mas eu não sei como fazer isso agora. O que mais que eu falo? Só isso, né? Pesquisando... Para. Fiquei pra trás. Vai. Vamos lá. O lugar mais marcante, impactante da série. Impactante. E com isso a gente finaliza o nosso vídeo sobre... Eu falei meio português, Portugal, vamos lá.